Bom dia, amados e queridos irmãos, que a gloriosa graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Passando aqui para deixar uma palavra que Deus falou muito no meu coração agora pela manhã, já agora na carta de 1 de Pedro, capítulo de número 1, a partir do verso 3 a seguir. O verso 3 a seguir de 1 de Pedro, capítulo 1, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Verso 5: que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Verso 6: nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, ou seja, nós somos entristecidos por provação. Assim acontece, para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, melhor dizendo, é genuína, ou seja, a fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa passagem aqui é muito importante e é muito rica, porque Pedro começa dizendo quem nós somos e quais são as riquezas das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, simplesmente pelo fato de nós crermos em Cristo Jesus. Pedro fala de realidades espirituais que nós, pela graça, recebemos em Cristo Jesus. E Pedro fala da nossa salvação futura. Pedro fala da nossa herança futura. Pedro fala da nossa expectativa no final, na redenção final, no retorno glorioso de Cristo. Ele vai falando isso até o versículo 5. E aí no versículo 6, ele diz: olha, nisso vocês exultam. Nisso o quê? Na esperança, na salvação, nas riquezas, nas bênçãos espirituais. Nisso vocês exultam. Aí ele diz: ainda que agora, ou seja, no presente, nós temos uma expectativa futura, nós temos uma esperança futura, nós temos a expectativa futura de que Deus em Cristo vai trazer o seu reino e vai consumar a história. Ok? Aí o verso 6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora no presente, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro está dizendo o seguinte: olha, nós temos uma esperança gloriosa, mas o presente é de sofrimento. Ainda que seja um período curto, se comparado à eternidade, é um período curto, né? Incomparavelmente curto, pequeno. Nós temos esse pequeno espaço de tempo presente em sofrimento, em dificuldades, em adversidades. Pense você no povo de Israel que sai do Egito e antes de entrar na Terra Prometida, eles passam pelo deserto. É como se Pedro dissesse: olha, vocês agora estão no deserto. Antes de entrar na Terra Prometida, vocês estão atravessando o deserto. E Pedro, ele diz o seguinte: assim como Israel foi provado no deserto, nós também estamos sendo provados para saber se a nossa fé em Deus é de fato genuína. Como o povo de Israel foi provado no deserto. Veja o que ele diz: assim acontece, ou seja, nós passamos por esse período, ainda que pequeno, de sofrimento. Assim acontece. Para quê, Pedro? Qual é o propósito de Deus em fazer com que os cristãos, em que a igreja passe por esse pequeno período de tempo em sofrimento, em desertos? Para que fique comprovado
que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, é verdadeira, é autêntica, fé autêntica, mesmo e resultará, pelo diz, resultará, ou seja, essa fé autêntica resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo, meus queridos, é que nós estamos num período de provação. O espaço de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo é o deserto da igreja, um período de provação. Assim como Israel foi provado no deserto, e muitos foram reprovados por causa da sua incredulidade. Pedro está dizendo, olha, nós estamos passando por esse período para, de fato, revelarmos se a nossa fé em Jesus Cristo é genuína, uma fé autêntica. E essa fé genuína e essa fé autêntica que Deus está produzindo em nós resultará em louvor, em glória e em honra ao Senhor Jesus. Pense as dificuldades que você enfrenta na sua vida. Pense nas provas, nos dissabores, nas intempéries, nas vicissitudes da vida, nos encontros e desencontros da vida. Pense como uma grande prova, um grande teste. Deus nos coloca nesse teste, nessa arena. Para quê?